A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Gênesis. E hoje nós chegamos à lição de número 8, e a lição de número 8 tem como título o início do governo humano. Então, a aula de número 8, o tema da nossa lição é o início do governo humano. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso de número 13. Então, o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, o livro das origens, do começo, do início de todas as coisas. Capítulo de número 9, do verso 1 ao verso de número 13, tá? Mas nós temos um combinado aqui de nós lermos todo o livro do Gênesis, e muitos de vocês já leram todo o livro de Gênesis, mas volta para o capítulo 9, leia do verso 1 ao verso de número 13, para que possamos ter uma melhor compreensão da nossa aula de hoje. Queridos, eu queria começar essa aula pedindo, tá, encarecidamente que os irmãos orem pelo estado de Minas Gerais. Vocês estão vendo o que aconteceu naquele estado. O pastor Elias, tá, que é do EBD em Foco, mandou 2 vídeos para mim. Um dos vídeos muito chocante. Todo, assim, uma grande quantidade de pessoas orando ao ar livre, de joelhos, clamando a Deus, pedindo para que o Eterno, para que o Hashem viesse intervir na história daquele povo. Então que nós possamos contribuir também, que nós possamos com coisas materiais, e acima de tudo que nós possamos orar a Deus, pedir para que o Eterno providencie, que o Eterno solucione, que o Eterno intervém, acalenta aquelas almas que estão sofrendo as mazelas justamente dos seres humanos. Essa aula aqui vai se encaixar perfeitamente. São relapsos da ignorância humana, são relapso da soberba humana, que acontece determinadas coisas e que outras pessoas começam a sofrer consequências seríssimas do descontrole de algumas pessoas por causa do poder. Mas que Deus continue abençoando e com as suas mãos estendidas no estado de Minas Gerais, e especialmente para aquelas pessoas que foram vítimas daquela imprudência, daquele ato assim desastroso que aconteceu em Minas Gerais. Eu quero mandar um abraço aqui para o presbítero Erisvaldo, lá do Pernambuco. Ela é da cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco. Que Deus continue lhe abençoando, Erisvaldo. Também quero mandar paz do Senhor para o nosso irmão Reginaldo, que mora em Minas Gerais e é de uma cidade por nome de Central de Minas. Reginaldo, que Deus continue lhe abençoando. O pessoal de Central de Minas realmente me acompanha. Também mandar um alô aqui para a nossa irmã Tainara, tá, que também é dessa cidade, Central de Minas, lá de Minas Gerais. Que Deus continue lhe abençoando. Manda a paz do Senhor também para a nossa irmã Jânia Aguiar, que é do estado do Espírito Santo. Já tive o prazer de estar 3 vezes aí pregando a palavra de Deus. Ela é de Vila Velha. Que Deus continue lhe abençoando. Quero mandar a paz do Senhor também para os irmãos e as irmãs do estado de Manaus. Quem me pediu isso foi a irmã Rúbia. Que Deus continue realmente abençoando o estado da Amazonas, tá? A capital, Manaus. Que Deus realmente continue abençoando vocês que me acompanhem aí do estado de Manaus, do estado do Amazonas e da capital Manaus. Amém? Que Deus continue abençoando a todos, tá? Se você quer que eu fale o seu nome aqui, manda uma mensagem para mim, tá? Que nós estaremos falando o nome, mandando a paz do Senhor para você, porque é vocês que realizam esse programa. Tá? É vocês que fizeram o nome do Fábio Segantin está aonde ele está. É graças ao Eterno e é graças a vocês que semanalmente me acompanham. Queridos, na nossa introdução
nós vamos abordar o seguinte, hoje, tá? Hoje temos um título, o início do governo humano, tá? A Bíblia diz que Noé ele entra na arca, ele fica durante o dilúvio, a chuva aconteceu por 40 dias e 40 noites. Após esse dilúvio, esse derramamento de águas, demorou cerca de 1 ano para que as águas baixassem, tá? Para que aparecesse porção seca na terra e que a arca pudesse repousar e que as pessoas, que essas 8 pessoas, Noé e sua família, pudessem sair. Tá? Então foi 40 dias e 40 noites, a água demorou cerca de 1 ano para diminuir. Enquanto isso, o Eterno estava guiando a família de Noé. Deus estava guiando aquela arca. Tá? Deus estava guiando a arca. Eu acho isso muito importante vocês mostrar isso para os alunos. Tá? Que a arca não tinha remo, não tinha leme para guiá-los. O próprio Eterno iria conduzir, iria levar eles num ponto específico, que daquele ponto específico eles iriam povoar e multiplicar a espécie humana. Tá? Isso é muito interessante, ou seja, Deus é o Deus do controle, irmão, nunca esqueça isso. Deus é o Deus do controle. Deus é o Deus que guia, Deus é o Deus que realmente controla toda a existência e a história dos seres humanos. Então depois desse 1 ano, Noé com a sua família desce. E qual foi o propósito do dilúvio? Basicamente 2 propósitos. E isso você deve levar para a sua classe. Primeiro, o dilúvio era consequência do pecado. Tá? Ou seja, todo pecado tem uma consequência. O dilúvio era consequência do pecado. E qual é a outra ideia do dilúvio? A outra ideia do dilúvio é que essa consequência do pecado serviria para purificar a terra, porque o propósito de Deus tinha que continuar. E qual era o propósito de Deus aqui na terra? Quando Deus coloca o homem aqui na terra, Ele colocou o homem para construir, presta atenção, uma sociedade para a glória de Deus. Tá? E o homem ele não conseguiu cumprir o propósito de Deus. Então Noé, qual era o papel de Noé? Era recomeçar. Era reconstruir. Por que reconstruir? Porque Adão tentou construir e não construiu. Ou seja, eles não construíram. Eles não conseguiram fazer com que o plano de Deus fosse cumprido cabalmente. De fazer uma sociedade para a glória de Deus. Então Noé tinha essa incumbência. Então Noé desceria da arca, ele recomeçaria o processo civilizatório. Ele deveria civilizar o ser humano, mas esse processo civilizatório, presta atenção, ele deveria ser baseado na palavra de Deus. E aqui, que daqui um pouco, nós vamos entrar. Tá? A civilização deveria estar pautada na palavra de Deus. Tá? Era essa a intenção de Deus. Tá? O propósito de Deus era, como diz o nosso autor, edificar uma sociedade baseada no amor a Deus e ao próximo. Então teríamos agora o início do governo humano. Tá? Teríamos então o início do governo humano. Com quem? Com Noé. Tá? Com Noé. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês levassem isso para a classe de vocês. Que discutissem entre vocês. Por que Deus não voltou a destruir a terra com outros dilúvios? Olha só, de Adão até Noé, a terra encheu de pecado. Então Deus penalizou a terra com o dilúvio. Depois que Noé desce da arca, passa um certo período, a multiplicação do pecado volta. Tá? Volta, culminando na Torre de Babel, onde as pessoas são dispersas
Perceba que a geração de Lameque e Torre de Babel, ela tem uma sincronia. Eu não vou entrar nesse âmbito agora, mas ela se encaixa. Ou seja, Lameque era o clímax do pecado. A Torre de Babel era o clímax da nova geração. Ou seja, o pecado ele sempre vai se multiplicando. E a pergunta é por que Deus não daria um outro dilúvio para destruir novamente a terra? Porque aquele foi o único dilúvio de toda a história. Alguns vão afirmar que quando Noé desce da arca, Noé faz um sacrifício. E esse sacrifício aplacaria a ira de Deus para destruir a terra novamente com outros dilúvios. Mas eu quero mostrar algo mais profundo, algo mais racional. Porque a pergunta é, que sacrifício seria esse que aplacaria a ira de Deus? Sendo que o texto diz que que todo sacrifício, ele na verdade, ele é simbólico. Porque o que importa é a atitude do nosso coração. Pode ver que a oferta de Caim foi rejeitada. A de Abel foi aceita. Então o problema não está na oferta, não está no levantamento do altar. Existe algo mais profundo dentro dessa temática. E eu queria mostrar algo para vocês muito interessante, que é uma midrash judaica. A midrash judaica, ela vem se perguntando ao longo da história por que não destruir o mundo com um novo dilúvio. E a midrash judaica diz que não foi o sacrifício de Noé. Eu também particularmente não acredito que foi o sacrifício de Noé. A midrash judaica, ela diz o seguinte, que Deus não destruiu novamente a terra, porque quando Noé ofereceu o sacrifício a Deus, é claro que toda a midrash ela é humana, é uma tentativa humana de explicar o pensamento divino. E sempre quando nós humanos vamos sentar e explicar o divino, nós cometemos pequenos equívocos. Isso é inevitável. Mas é muito interessante essa midrash judaica que diz o seguinte, que não foi o sacrifício que fez aplacar o dilúvio, mas foi o seguinte, foi a visão que Deus teve de em cada geração que iria se passando, iriam levantar homens e mulheres que faria a diferença naquela geração. A Midrash explica o seguinte, eu falei isso na última aula, que de Adão até Noé não houve um homem que influenciasse aquela geração. E aí eu falei sobre Enoque. Enoque, eu concordo plenamente com isso. Enoque ele aparece, mas ele aparece solitário. Ele aparece unilateral. Ele não aparece dentro de uma coletividade. Enoque, ele não se infiltrou na sociedade, ele não influenciou a sociedade, ele vive uma vida solitária. É por isso que na última aula eu já expliquei sobre isso. E a Midrash vai dizer o seguinte, que Enoque andou com Deus, mas ele não influenciou a sua sociedade. Ele não viveu socialmente. Ele não marcou a sua época, a sua sociedade. Não temos um homem antes diluviano que marcou a sua sociedade. Ou seja, como sacrifício de Noé, presta atenção, Deus estava, é uma forma humana de explicar que Deus estava vendo que nas futuras gerações, Deus estava vendo homens e mulheres levantando no meio da calamidade e do pecado, mas que marcaria as suas gerações. E começa com Noé. Noé estava marcando aquela geração. Depois a Midrash diz que Deus viu Avraham, Deus viu Abraão, Deus viu Jeremias, Deus viu Isaías, Deus viu Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobrando diante de uma sociedade, de uma sociedade manchada, embriagada pelo pecado. Isso eu acho muito interessante. E a Midrash, ela continua dizendo o seguinte, que um dia um rei, ele quis construir um palácio,
mas ele queria construir o palácio no mar. Mas no mar faltava-lhe os alicerces necessários. E de repente esse rei encontra uma garrafa cheia de perfume e ele edifica o seu palácio sobre essa garrafa cheia de perfume. E a Midrash diz o seguinte: o mundo, o palácio do rei, ele está edificado no mar. Ele está edificado no mar. E a Midrash pergunta: mas por que o mar nunca engoliu o palácio? Por que o mar nunca engoliu o planeta Terra novamente? Aí a Midrash explica: porque uma garrafa cheia de perfume em cada geração tem se levantado. Ou seja, são os homens que são capazes de mudar a cada geração. Não precisaria de um dilúvio novamente para mudar a geração, mas os homens, seres humanos, eu e você, somos capazes, baseado na graça de Deus, de gerar uma geração para a glória de Deus. Nós somos o remédio de Deus, diz a Midrash. Eu sou o remédio, vocês são o remédio de Deus. E isso é muito profundo, queridos. Nós somos o remédio de Deus. Leva isso para a classe de vocês, o início do governo do mundo. Nós somos o remédio de Deus. Nós podemos mudar a nossa própria história. Nós podemos mudar a nossa própria igreja. Nós podemos mudar a história do nosso mundo. Isso é muito profundo. Tópico de número 1, um novo começo. O tópico de número 1 vai falar sobre um novo começo. Lembra que Noé, ele estava recomeçando. Noé e Adão, eles são aqui paralelos. Adão começa um projeto de Deus, mas fracassa. Noé então recomeçaria o mesmo projeto de Deus. O mesmo projeto. E no item de número 1 diz assim, um novo relacionamento com a natureza. Noé recomeçaria em outra realidade, diferente da realidade de Adão. Eu quero que vocês notem a diferença, presta atenção, porque nesse ponto aqui vai dizer que o temor dos animais, o que muda aqui? Que existiria um medo, um temor entre os homens e os animais, e entre os animais e os homens. Haveria diferença entre eles. Um teria medo do outro, ou seja, o pavor passaria a dominar esses dois seres, essas duas criações de Deus, o homem com os animais. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: qual foi a ordem que Deus deu para Adão? Para que Adão dominasse. Mas esse dominar aqui, preste atenção, não é um dominar na esfera do pecado. Porque Adão dominava os animais antes do pecado. Então vocês têm que perceber o seguinte: que dominação era essa de Adão antes do pecado? Percebam isso. Eu quero que vocês percebam isso. Tá? Dominar aqui não era porque eles eram mal. Não é porque eles fugiam do controle. Tá? Não, preste atenção. Tudo nos leva a crer que dominar aqui antes do pecado era Adão conduzi-los dentro da sua própria realidade. Dominar aqui é conduzir, é mostrar o caminho, é fazer a direção correta, ainda que o errado não existia, preste atenção. Mas porque a ideia de dominar que nós temos hoje é dominar de subjugar, de você estar no controle porque alguém está cometendo algum erro. Mas o pecado não existia. Então como alguém iria dominar alguém na concepção? Hoje o pecado ainda não existia. Tá? Eu sei que isso é muito complicado para nós entendermos hoje, e eu precisaria entrar em teologia profunda para explicar isso de forma mais concisa para vocês, mas isso daqui é simplesmente uma pré-aula para a escola bíblica dominical. Tá? Mas a ideia é essa. Tá? A ideia é essa. Ou seja, aí Noé, ele iria aprender esse domínio
dos animais, mas dentro da perspectiva do pecado. Por quê? Porque o pecado mudou o sentimento até dos animais. Olha o que diz Paulo em Romanos 8:22. Paulo, ele ouviu a natureza gemendo. Ele ouviu o gemido da natureza. Ou seja, quando Adão e Eva pecam, toda a fauna, flora foi afetada. O mundo animal, ele foi afetado também. Naquele momento, o sentimento dos animais foi também afetado. Foi afetado. Neste ponto aqui, ou haveria o que? Uma intensidade maior. Deus estava mostrando o seguinte para Noé: Noé, essa mudança mais drástica do comportamento dos animais é um dos sinais da evolução do pecado na geração de Lameque. Tá? É uma consequência do dilúvio, do pecado nessa geração pós-diluviana. Tá? Então houve essa mudança, houve, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que em Adão, quando Adão e Eva pecam, já teve essa mudança, porque lá eles transformam, lá eles já começaram a possuir essa diferença entre o homem e os animais, porque os animais começaram a ter mudança no pecado, porque o pecado que é o ato desastroso, não é aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. O pecado começou em Adão e Eva. Toda a mudança drástica começou lá. Tá? Começou lá. Então Noé estava inserido numa outra realidade. Numa outra realidade. Tá? Ponto 2. Uma nova dieta. Tá? Qual é a nova dieta aqui? A introdução de carne. Até então não se comia carne. Mas aqui houve a introdução da carne. Eu quero salientar uma coisa aqui. Eu quero salientar que não é que eles não comeria todo tipo de carne. Não, pastor Fábio, mas não, queridos, não. Porque vamos fazer hermenêutica aqui. Vamos fazer hermenêutica. O que é hermenêutica? A hermenêutica é a arte de interpretar. A Bíblia não tem que interpretar a própria Bíblia. Um texto não pode confrontar com outro. É como na área jurídica, como na Constituição. Uma lei não pode confrontar outra lei. Ela tem que se explicar. Ela tem que se casar. E a Bíblia existem alguns textos que parecem contraditórios, mas não são, porque nós fazemos contradição. Tá? Foi introduzido carne, foi, mas o texto não fala. Mas eu estou afirmando que não era todo tipo de carne. Por quê? Porque quando Noé, ele vai colocar os animais dentro da arca, Deus pede para ele separar animais limpos e animais impuros. Deus pede para ele. O que é isso dentro da cultura judaica? Animal kasher. Vocês já ouviram falar na comida kasher dos judeus? Os judeus, eles não comem alguns tipos de animais que vocês sabem. E é muito interessante que quando Deus fala para Noé, coloca animais. Mas é o seguinte, você vai colocar impuros e não impuros. Você vai colocar o kasher e o lo kasher, os não impuros. Aqueles que não são comida. Aqueles que eu rejeitei. E você vai colocar aqueles que eu purifiquei. E perceba que quando Deus fala para ele que ele iria colocar, Noé não pergunta, Senhor, mas o que é impuro? E o que são puros? Ele não pergunta, qual é o conceito de kasher? O que é kasher? Me explica isso. O Eterno não explica para ele. Por quê? Porque esse conceito ele já tinha. Esse conceito já era um conceito praticado dentro da sociedade que adorava a Deus. Eles já tinham esse conceito de animais kasher e animais não kasher. Tá? Então houve uma nova introdução? Houve. Tá? Mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Senão a Bíblia está contradizendo a própria palavra. Tá? E aí, quando a gente lê Levíticos, a gente vai ter essa ideia mais fortificada no âmbito teológico. Também isso é um conceito muito profundo que exigiria que um curso de teologia para que nós pudéssemos explicar isso. Porque Noé já tinha isso. Tá?
Em um curso mais profundo de teologia nós explicaríamos isso. Terceiro ponto, a bênção divina. Tá? A bênção divina. Gênesis 9, verso 1. E abençoou. Tá? E abençoou Baruch. E abençoou. Ou seja, o que eu quero salientar aqui, que todas as vezes que vamos iniciar algo específico para Deus, Ele sempre nos abençoa. Ou seja, sabe o que eu aprendo aqui? Que todas as vezes que nós vamos fazer uma obra específica para Deus, vamos cumprir um dos seus propósitos, nós precisamos da bênção de Deus. Ou seja, nós não vamos conseguir viver sem a bênção de Deus. Se Deus lhe chamou para o ministério do ensino, que a bênção de Deus repouse sobre você. Se Deus lhe chamou para o ministério da pregação, que Deus abençoe o seu ministério da pregação. Se Deus lhe chamou para o pastorado, para o evangelismo, para a música, para a oração, para ser crente, a bênção de Deus vai acompanhar a tua vida. E eu quero que você, se for possível, pare o momento da sua aula, no domingo, quando você estiver ministrando para a sua classe. E em questão de 30 segundos, pede para eles fecharem os seus olhos e peça a bênção de Deus sobre eles. Nesse exato momento, feche seus olhos aí. Por 10, 15 segundos, eu quero pedir a bênção de Hashem sobre vocês. Bendito Deus e soberano Pai. Nós estamos aqui ministrando a tua palavra, essa pré-aula. Mas eles estão me ouvindo, Senhor. E eu quero continuar lhe pedindo uma bênção sobre a vida deles. Baruch Hashem. Que o Senhor continue lhe abençoando em nome de Jesus. Querido, receba a bênção de Deus. Continue sendo abençoado pelo Altíssimo, que isso é muito importante para continuarmos fazendo a obra de Deus. Precisamos da bênção. E ele precisava da bênção porque o autor da nossa revista diz que quando ele desce da arca, ele vai reconstruir uma sociedade para a glória de Deus. Eu acredito nisso piamente. Tá? Mas eu não sei quanto tempo durou de Adão até o dilúvio. O nosso autor diz que foi cerca de 2000 anos. Tá? O tempo aqui para mim não importa. Vamos pensar assim, a princípio. Tá? Mas o que eu quero salientar é o seguinte, que todo o avanço tecnológico de Tuval Caim, de Yaval, ou seja, de todos aqueles homens que inventaram o ferro, a tenda, que fizeram tecnologias, que desenvolveram a arte, a ciência, a matemática, a gastronomia, eles perderam eles perderam esses avanços tecnológicos. Eles não tinham mais a receita de como faziam isso. Não tinham mais os profissionais que estavam ali, porque todos tinham morrido. Todos tinham morrido. Então ele precisaria da bênção de Deus. É por isso que o Eterno disse para ele, e os abençoou. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Deixa eu dizer uma verdade aqui. Esse termo frutificar e multiplicar, eles são tão profundos dentro do hebraico, que isso não significa simplesmente colocar filho no mundo. Mas esse texto, nós não temos tempo de esmiuçá-los, mas, por exemplo, a palavra frutificar vem de uma origem hebraica do pru. Pru significa germinar alguma coisa. E quando você germina alguma coisa, quando alguma coisa nasce, é proibido matar aquilo que se criou. E quando aquilo se cria para a glória de Deus, ele precisa frutificar. Ele precisa ganhar estrutura para cumprir o seu dever dentro do planeta Terra. Então, que Deus estava dizendo o seguinte aqui, Noé, não simplesmente coloque filho no mundo, mas o eduque, crie uma estrutura óssea, sadia, para que ele cresça num desenvolvimento sadio, porque ele tem uma finalidade dentro desse planeta Terra. Não é por pessoas no mundo, mas é colocar pessoas no mundo e solidificar essas pessoas, para que eles ganhem estrutura óssea e para que eles cresçam para a glória de Deus.
Queridos, tópico de número 2, o arco de Deus. Vocês me perdoam que aqui está um calor imenso, tá? Eu não coloquei ar-condicionado aqui, só tem um ventilador, mas eu desligo ele porque ele atrapalha na gravação da aula, né? Alguns irmãos ficam reclamando aqui, mas está um calor imenso aqui na cidade de São Paulo, né? Porque eu moro na cidade americana, no estado de São Paulo, então é um calor imenso aqui. Queridos, tópico 2, o arco de Deus. Ponto 1, um novo pacto com a humanidade. Tá? Aqui nós vamos falar do arco de Deus, conhecido como arco-íris. Quem já não viu um arco-íris? Leve na classe um arco-íris. Explique para eles o símbolo deste sinal. Tá? Vai ter contradições teológicas. Vai ter contradições, eu não vou entrar aqui nas contradições, mas eu quero que vocês pensem o seguinte. Eles descem, e o ser humano agora está em pecado. Ele está com uma propensa de pecar. E o medo é inevitável. E então quando eles descem, Deus faz uma promessa para Noé e toda a sua casa, que nunca mais destruiria o planeta Terra com um dilúvio. E que para eles tranquilizasse algo inédito, presta atenção, algo inédito, nunca ocorrido na história humana, iria começar a acontecer a partir daquele momento. O quê? Que um arco apareceria entre as nuvens e todas as pessoas olharia para aquele sinal e lembraria que Deus jamais iria destruir. Aquele sinal era um sinal para que o povo descansasse. Aquilo era algo para tranquilizá-los e saber que Deus estava na regência do universo. Então Deus faz o que? Deus faz um pacto. É isso que diz o verso de número 9. E eu, o Eterno, eis que estabeleço o meu concerto convosco. A palavra concerto aqui é aliança. Aliança no original é brite. Eu já expliquei em aulas anteriores que a palavra brite não significa simplesmente um pacto entre duas pessoas. Tá? Eu sou da seguinte opinião, concordo com muitos teólogos, que a palavra brite, ela tem a sua origem primária em uma relação unilateral. Em uma relação unilateral. Tá? Ou seja, nesse texto, no meu entendimento, está mais do que claro que a iniciativa é de Deus. Ele decide não destruir mais a terra com a água, com o dilúvio. Ele diz, esse é o meu concerto, é a minha brite. Esse pacto aqui ele é unilateral. Ele é unilateral. Eu não preciso de vocês para cumprir este pacto. É isso que ele diz. Ó. E o meu concerto convosco, com vocês, e com a vossa semente, depois de vós. E vai mais profundo, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, reses, todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até o animal da terra. E eu estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais. Nós não temos tempo de explicar, mas ele enfatiza 2 vezes a expressão que não mais. Não que mais. Ou seja, ele enfatiza, não, eu não vou mais destruir a terra, porque eu estou fazendo um concerto com vocês. E para mostrar que eu faço um concerto, eu vou dar um sinal. E qual é esse sinal? O arco. Ou seja, era para quando eles... Porque a partir desse momento a chuva seria algo constante no planeta Terra. Para quando eles vissem aquelas tempestades, que a gente fala, nossa, vai acabar o mundo. E eles iriam lembrar do quê? Do arco. Do arco. E isso iria os tranquilizá-los. Eles iam saber o seguinte, a tempestade vai vir, mas ela não vai destruir mais a nossa existência. Querido, isso tem um simbolismo espiritual muito grande. Leva isso para a classe de vocês também. Que não são as tempestades da vida que vão nos destruir. A cada tempestade, Deus nos mostrará um sinal de que Ele está conosco nessa peleja. E que nós não estamos sozinhos. Toda tempestade é para nos aproximarmos mais dEle.
Amém? Item de número... Tópico número 3. O princípio do governo humano. O governo humano. Então agora nós vamos falar sobre o governo humano. O governo humano ela é uma instituição estabelecida por quem? Por Deus. Foi Deus que estabeleceu o governo humano de Noé. Até hoje, 2015, existe aquilo que nós chamamos de governo humano. Ou seja, o homem está no centro da administração da terra e da administração da justiça. Perceba uma coisa, que a administração da terra foi dada a Noé. Tá? Foi dada a Adão, perdão. A administração da terra foi dada a Adão. Lá no Éden. Ele deveria cultivar a terra, eu já expliquei isso. A novidade para Adão era a administração da justiça. Ou seja, quem iria administrar agora a justiça seria os homens. Seria o próprio homem. Então esta é a novidade. É claro que com o desenvolvimento sociológico, tá? Com o tempo foi passando, é claro que sistematizaram os três poderes que nós conhecemos, o poder judiciário, o legislativo e o executivo. Né? Um cria a lei, o outro executa a lei, o outro faz leis, ou seja, são os três poderes que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil. São independentes, mas diz o artigo 2 da Constituição que eles também são harmônicos entre si. Né? Mas o interessante notarmos é que a administração da justiça foi uma novidade em Noé, que não tinha em Adão. Tá? Então para Noé foi implementado a administração da justiça. Por que a administração da justiça? Justamente por causa da mazela do pecado. O pecado estava destruindo os seres humanos, ou seja, eu estava destruindo o meu semelhante, que era a imagem do próprio Deus. Então Deus diz, olha, vamos acabar com isso. Vai caber a vocês, homens, administrar esse relacionamento entre vocês. Esse relacionamento entre vocês. E o tópico de número 2, o item número 2 diz o seguinte: o aperfeiçoamento do governo humano. Queridos, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que foi delegado a quem governar o mundo? A nós, seres humanos. E qual é o papel de Deus neste governo humano? Presta atenção, Deus fez as leis e cabe a nós executar as leis, ou melhor, cumprir a lei. Então Deus cria, é claro que Ele é tudo, mas Ele foi o legislador, Ele fez a lei. E cabe a nós a cumprir as suas leis, a executar as leis de Deus. É claro que algumas leis Ele mesmo executa, mas a maioria delas cabe a nós executá-las. Cabe a nós tirar do papel e colocar isso em prática. Mas o nosso autor vai falar que teve períodos da história bíblica que o governo humano foi perfeito. E ele cita o caso de Ezequias, do reinado de Ezequias, em 2 Crônicas 29, 1 a 2. Queridos, deixa eu dizer uma verdade aqui. Todo o processo do governo humano, ele sempre vai ter falhas, sempre houve falhas. Nunca houve um reinado perfeito, porque aonde tem pecado não há perfeição. Começa por aí. Tá? Nós temos sim governos melhores e piores, mas nós não podemos dizer que temos reinados perfeitos. O único reinado perfeito vai ser o reinado de Cristo. Vai ser o reinado de Cristo. Tá? Mas o que eu quero salientar aqui nessa aula, que nós, eu e você, temos a missão de construir uma sociedade para a glória de Deus. E a pergunta que eu faço é: nós estamos construindo uma sociedade para a glória de Deus?
Nós estamos construindo uma sociedade para a glória de Deus. Eu disse, lembra da Midrash que eu contei? Nós somos perfumes que estamos sustentando este mundo para que o mar não os engula. Eu disse que a Midrash diz que Deus viu um remédio. E qual foi esse remédio? Os indivíduos, eu e você, que somos capazes de salvar o nosso mundo. Mas o que eu estou olhando na realidade da vida não é isso. Eu estou olhando dentro, numa ótica cristã, que nós seres humanos estamos governando à mercê de Deus. Nós estamos governando para o nosso próprio ego. Nós estamos governando para o nosso próprio enfado. Nós estamos governando para a nossa própria glória. Nós estamos aqui nessa sociedade mais interessados em nos beneficiar do que em beneficiar os outros. Querido, vamos nos acordar. Nós não se preocupamos com o próximo como deveríamos nos preocupar. Nós sempre nos preocupamos conosco. Quando um camarada ele vai mudar de igreja, uma das coisas que ele pergunta é o seguinte: o que aquela igreja tem para oferecer para mim e para minha família? Ele não pergunta o que eu vou oferecer para aquela igreja, para aquela comunidade, mas o que ela tem a oferecer para mim. Se percebe? As pessoas vão até Deus, perguntam do que Deus tem para oferecer para mim. Mas eu nunca pergunto para Deus, Deus, o que você quer que eu faça? Qual é a tua vontade tua para a minha vida? Ou seja, eu sempre quero, mas eu nunca estou disposto a doar. Os seres humanos estão destruindo o planeta Terra. Deixa eu dizer uma verdade, nós não temos teologia da ecologia dentro de uma teologia sistemática. Você já pegou um livro sistemático e já leu lá a teologia da ecologia? Nós não nos preocupamos. Quando estamos dentro do nosso carro, jogamos um papelzinho de bala para a rua, jogamos uma sacola plástica, jogamos uma garrafa PET. Mas essas pregações não são porque ela não traz ibope. Nós, seres humanos, estamos destruindo a nossa própria sociedade. Nós estamos nos destruindo. Sistemas maléficos, mundanos, estão entrando dentro da igreja. Queridos, hoje nós temos a maior bancada evangélica do país. Eu estou com o nome de todos eles aqui. Eu pedi pro meu irmão. O meu irmão mandou para mim aqui no meu WhatsApp o nome de todos os parlamentares. E eu tive o capricho de contar. São 53 deputados federais que nós temos cristãos, com nome de igreja e tudo mais. Nós temos 3 senadores cristãos. E nós estamos vivendo uma das piores corrupções da nossa história. Na onde? No Senado. Na onde? No governo. Na onde? Entre os deputados. Esses dias, um deputado federal, ele é cabo da polícia, ele fez um ato profético naquele plenário. Foi agora, no mês de outubro, denunciando e alertando a mazela que alguns da bancada evangélica estão fazendo dentro da nossa sociedade. Nós que deveríamos ser luz, estamos sendo trevas. Eu disse, esses dias atrás, uma pessoa disse para mim: Pastor Fábio, cuidado com o que você anda dizendo pelos vídeos na internet. Querido, querida, nós precisamos de homens e mulheres que não se calem. Nós precisamos construir uma sociedade para a glória de Deus, mas não podemos construir baseado com valores mundanos. Precisamos dessa palavra. E isso deve ser o nosso guia. Eu não posso fazer reuniões secretas, ministeriais, para acabar com a vida de membros. Isso é o que mais acontece. Eu não posso fazer reuniões secretas, presta atenção, para destruir a vida de obreiros. Só porque eu não gosto dele, eu não vou com o tipo dele. A Bíblia diz para que eu possa amar até os meus próprios inimigos. Mas nós temos mais ditadores do que pastores. Nós temos mais ditadores do que apacentadores. Porque quando eu não gosto, eu crucifico. Quando eu não gosto, eu mato. Quando eu não gosto, eu segrego.
Isso não é o início do governo humano. Isso não está baseado na palavra de Deus. Eu devo governar com amor. Eu devo governar com paixão. Nós estamos vivendo épocas egocêntricas. E hoje aconteceu algo assim que encaixou muito com essa aula. Um pastor me ligou desesperadamente porque eu indiquei uma pessoa para que estivesse pregando num determinado local. E essa pessoa, há muito tempo, foi comunicada, mas essa pessoa, no dia da pregação, presta atenção, ele entra em contato com o pastor. Avisa o pastor que não iria. Sabe por quê? Porque ele recebeu um convite maior para ir numa outra igreja. E aí vocês vê ele no Face, viajando de avião. Nós achamos Deus realmente está com esses homens. Queridos, o homem realmente de Deus, nós conhecemos ele nos bastidores, não na mídia. É no oculto que eu conheço um homem e uma mulher de Deus, não é ele em evidência. Nós estamos governando para a glória de Deus. Essa sociedade está contribuindo para a glória de Deus. Eu penso em almas ou em cifras. Eu penso no reino no meu nome. Deus viu um remédio, por isso ele não destruiu a humanidade. Deus viu que nós somos capazes de salvar esta humanidade. Eu quero terminar esta aula dizendo o seguinte: nós somos responsáveis pelo amanhã da nossa nação. Nós somos responsáveis. Nós precisamos parar de sonegar impostos. Nós precisamos parar de manipular para ganhar dinheiro de forma errada. Nós precisamos parar de nos beneficiar, mas todos estão se beneficiando, todos menos eu, porque eu preciso ser diferente. Eu preciso ser diferente. Leva essa mensagem para a classe de vocês. Estamos construindo uma sociedade para a glória de Deus. O jeitinho brasileiro está dentro das nossas igrejas. O jeitinho brasileiro está pegando a liderança, está pegando a membresia da igreja. Nós estamos infectados pelo jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, entre aspas, é o pecado. O pecado que aflora, o pecado que mascara aquilo que ele tão cruel é, e dá outros nomes mais sofisticados para que possamos entender que isso é uma verdade. Por exemplo, o jeitinho brasileiro. Deus não precisa de jeitinho brasileiro. Deus conta comigo e com vocês para mudar essa realidade. Nós estamos dispostos a isso? Nós estamos dispostos a isso? Ainda que você seja ignorado, ainda que você seja menosprezado, mas fale a verdade. Pregue a verdade. Viva a verdade. Ame a verdade. Morra pela verdade. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Até semana que vem, querendo Deus.